Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo um conteúdo de filosofia, o renascimento científico. Professor aqui, olha, com vocês, André Luiz, dentro da atividade máxima, dentro do projeto maravilhoso, atividades curriculares complementares. E agora vamos para a nossa aula. Bom, nós temos aqui um texto sobre a formação da Terra, né? Olha, a Terra é um sistema muito complexo, quando removemos algo, o sistema fica em desequilíbrio. Então nós temos aqui toda uma leitura do funcionamento desta chamada Terra, do qual nós habitamos, né? Nós sabemos muito bem que esta visão sobre o comportamento, né, dos astros, dos planetas, das estrelas, esteve sempre muito associado a quê? Esteve sempre muito associado àquilo que nós entendemos como forma de traduzir o cotidiano, forma de traduzir o comportamento dos astros, dos planetas e da forma como nós também interpretamos o conhecimento dentro do seu contexto. Então nós sabemos, por exemplo, que no mundo medieval existe uma certa interpretação, claro, muito mais aliada aos textos sagrados, bíblicos, e um pouco aquém daquilo que é experimental, que é intuído, claro, a partir da observação e possivelmente comprovado muito melhor pelos acontecimentos. Nós temos, portanto, a Terra, o Sol e os planetas, digamos assim, a astronomia, né, como algo que fazia muito sucesso na época. Ok? Então, isso vale, claro, obviamente, para o Renascimento, isto vale até para hoje, a ciência também. Até hoje nós temos estas concepções que são bem alicerçadas e contextualizadas e colocadas como uma dependendo das outras, a forma de pensar, a religião interferindo e a forma do cosmos, ou seja, do universo se comportar. Então, sobre o renascimento científico, que é uma nova forma de ver esta Terra, este sistema solar, os planetas e as relações de movimento e de interdependência entre eles, tá? É correto dizer o quê? As ciências não avançam muito nesse período? Claro que no Renascimento as ciências avançam, né? Então eu já tenho aqui um certo prejuízo nesta alternativa. Houve nesse período grandes progressos sobre a velocidade da luz e se criarem, né, fundamentos novos para a óptica. Bom, nós temos aqui outros fundamentos não só para a óptica, mas para muitas áreas, né? Então fica também um pouco a desejar. O homem renascentista adotava a teoria geocêntrica, formulada por Copérnico. Copérnico formulou a teoria heliocêntrica, e não a geocêntrica já estava ali dentro dos atores da escolástica, como filosofia medieval, né? O espírito crítico do ser humano renascentista partiu para a ciência experimental, a observação a fim de obter explicações racionais para os fenômenos ocorrentes na natureza, na physis. Bom, interessante a letra D de dado, porque traz um ser humano que explica com logos os fenômenos da natureza de forma experimental. Então aqui a letra D traz uma proposta muito melhor. O ser humano renascentista viu o universo como uma obra do sobrenatural. Bom, sobrenatural é aquilo que está fora da natureza, não dá para perceber pela observação. Portanto, aqui nós temos uma concepção extremamente mágica, divina. A única que nós podemos perceber que se encaixa aqui é a letra D de dado, como já tínhamos imaginado. A letra D de dado é que traz a ciência experimental, a observação e as explicações mais racionais da physis, ou seja, da natureza, que é uma característica própria deste renascimento, correto? E aqui nós temos, então, uma proposição muito interessante na letra D, que é a nossa resposta e característica desse renascimento, ó, experimentação, observação para as explicações dos fenômenos, principalmente da natureza, dos astros, das estrelas, dos planetas e aí vai. Vamos treinar mais uma importante questão que vai trazer para a gente uma visão sobre o renascimento científico, principalmente, que é um recorte dentro do renascimento cultural. É válido lembrar vocês que vocês estudam o renascimento em história. Temos aqui um grande professor de história no nosso projeto também. Ele vai contribuir muito com vocês. E o renascimento está ali dentro deste contexto, né, do conteúdo de história também. Bom, a defesa de um método científico próprio peculiar que envolvia a exposição de muitas hipóteses,
mesmo que não comprovadas, mas com alguma possibilidade de acerto que, independente do resultado, gerava conclusões fidedignas, ou seja, corretas, que são mais contextualizadas com o fenômeno. Qual das alternativas abaixo apresenta características do renascimento cultural? Vamos lá. Teocentrismo, ou seja, valorização da cultura egípcia. O teocentrismo é a religião, o teos, Deus, religião, concepção de Deus no centro. Bom, o renascimento científico não é necessariamente isso, ele já tem um antropocentrismo, um heliocentrismo, mas não um geocentrismo ou teocentrismo. O teocentrismo aqui nós vamos ter que deixar de lado. Geocentrismo também não, que seria levado apenas temas religiosos, mais uma vez, mas geocentrismo é a terra, até a descrição do texto está equivocada, como na letra A também. A descrição do teocentrismo está se referindo só à cultura egípcia, e não é só isso, tem muito mais que isso. Letra C, temas não relacionados com a realidade. Vige, piorou, porque os temas do Renascimento eles são extremamente empíricos, eles são do mundo cotidiano, eles são da observação. Então, eles estão ligados à realidade que se está materializada e vivendo. Antropocentrismo, antropos, ser humano, centrismo, centro, certo? Aqui nós temos o antropocentrismo, assim como tínhamos o helios, que é sol, centrismo, sol no centro do nosso sistema, né? Antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana. Nós sabemos que o Renascimento é um resgate da cultura greco-romana, principalmente a grega, né? Valorização da ciência e da razão, do logos e da physis, né? Busca do conhecimento em várias... Claro que a letra D nos traz aqui uma proposta para o Renascimento que está muito mais aprazível. Então, a gente vai logo percebendo que a nossa intenção aqui é assinalar a letra D de dado, antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana, da ciência e da razão. Então, aqui, perfeito, nós vamos ficar com este antropocentrismo na letra D, ok? Mas poderia vir heliocentrismo também. Certo? Figuras muito conhecidas no Renascimento científico como Galileu, Kepler, muito importante a órbita, né? No caso, o próprio Copérnico, né? E a sua teoria que matematizava e geometrizava o universo de uma forma muito mais simples a partir do heliocentrismo, que Galileu também vai assumir como verdadeiro. Mas nós temos o antropocentrismo, a colocação do ser humano num lugar mais privilegiado, a gente chama de centro, né? Faz muito sentido, principalmente ali dentro da classe social mais proeminente que era a burguesia na época, tá? Então aqui realmente nós temos a letra D de dado. Vamos treinar mais habilidades para ficarmos ainda mais habilidosos, no caso. Da Vinci. Nós temos aqui o nosso querido Da Vinci, que é uma grande referência tanto nas artes plásticas, obviamente, na pintura, escultura. Nós temos aqui também, dentro da própria ciência experimental, a partir da observação principalmente, da própria estratégia de guerra, né? Máquinas de guerra, máquinas em geral, que ele mexia com todos os elementos. Ele era ali um misto do espírito do renascimento científico, que é a observação, que é a experimentação, que é, na verdade, ali fazer o elemento de heurística, de investigação. Esta investigação para dissecar, para esmiuçar, para colocar os elementos que compõem a realidade, e aí eu vou usar um trocadilho numa perspectiva, porque Leonardo da Vinci é o grande pintor, né, que usa perspectiva, e aí para mostrar uma perspectiva diferente do mundo escolástico da época e com, claro, interpretações bem mais modernas, ou seja, moderna no sentido de avançado, de para além do tempo em que está. E ali o renascimento cultural também ganha, claro, a sua faceta científica em Leonardo da Vinci, principalmente, que é um cientista nato, que é um observador da natureza, é um observador do ser humano, o homem vitruviano, por exemplo, vitruviano, uma grande tradução das proporções do ser humano ao desenhar, ao dissecar um cadáver, ao observar o próprio ser humano, tá? Então, ele foi o mais importante escultor e poeta do Renascimento italiano. Ele é menos conhecido como escultor e mais como pintor, certo?
Foi um importante pintor, sim, escultor, sim, cientista, aí entra no Renascimento científico, engenheiro. Perceba que a letra B ela tem mais informações, físico, do que a letra A. Então está trazendo para a gente uma amplitude, uma interpretação muito maior, mais holística, mais do todo daquilo que compõe o nosso pensador, o nosso pintor, o nosso cientista, o nosso poeta, o nosso filósofo, Leonardo da Vinci, né, que tem grande contribuição em praticamente todas as áreas do conhecimento. Foi importante governante? Não, governante nós sabemos que não, já ficou muito distante, né? Letra D, foi importante escultor e pintor italiano do Renascimento, cuja principal obra é Pietà. Pietà necessariamente não é da sua alçada, né, de necessariamente obra. Então, nós temos aqui entre a letra A e a letra B, por uma questão até de maior amplitude e de maior cobertura da figura do Leonardo, principalmente enquanto também cientista, e um papel muito grande na engenharia. Sempre que nós olhamos o Renascimento, tanto cultural como científico, nós vamos percebendo ali a influência do poder da observação, do poder da tradução da natureza, tanto em desenho, como em matemática, como em proporções, em ordem, tá? Feitas por Leonardo, e Leonardo utilizando, e Leonardo colocando isso dentro do seu pensamento, da sua escultura, da sua pintura, principalmente da sua pintura, mas também dos seus textos nos seus diários e nos seus desenhos como esboços para as suas obras, né? As suas máquinas, por exemplo, como grande engenheiro, ele sempre trouxe para a gente uma larga contribuição em todas estas áreas, tá? Então aqui nós temos a letra B de bola que traduz melhor para a gente essa participação do Leonardo dentro daquilo que nós consideramos como principal. Observe os termos e responda. Antropocentrismo, naturalismo. O que é antropocentrismo? Nós já tratamos aqui, tá? Dentro desta questão que nós fizemos aqui, olha, na segunda, o antropocentrismo, antropos, ser humano, centrismo, ou seja, o ser humano no centro, é um privilégio. A gente fala em centro, né, mas é porque, na verdade, nós temos aí um privilégio. Você deixa de fazer um discurso mais do sobrenatural, para o humano, e não o sobre-humano, que é uma característica mais divina. E sim, agora nós vamos tratar das características mais humanas, terrenas, observáveis, né? Das quais Leonardo, por exemplo, que cá está nesta terceira questão, era um grande observador, certo? O naturalismo, o que é o naturalismo? O naturalismo, a valoração, que fica um termo melhor do que até valorização, a valoração da observação da natureza, dos procedimentos da natureza, das leis que a natureza nos fornece e não do sobrenatural. Nós estamos falando do natural. O hedonismo, prazer e felicidade. A felicidade pelo prazer. A tentativa do prazer para causar felicidade. E detalhe, um prazer imediato e terreno. O racionalismo, ou seja, o uso da razão, não entendamos aqui racionalismo como depois, como escola filosófica, mas ainda como logos, ou seja, racionalização. O uso maior do logos e menos da fé. Não é? As características acima fazem referência a qual movimento cultural? Obviamente, nós sabemos que dos movimentos culturais que nós podemos ali observar, que está muito mais associado a isto, principalmente o naturalismo, o antropocentrismo e o hedonismo em si, grande parte, associado ao renascimento cultural, científico, correto? Nós temos o iluminismo aqui como proposta. É uma possibilidade, mas não é tão forte quanto o Renascimento a partir do hedonismo, principalmente do naturalismo, certo? E do antropocentrismo. Trovadorismo. Trovadorismo está muito mais para a literatura, menestrel, né, cantiga de amor, cantiga de amigo. Isso aqui faz mais parte da literatura, menos do processo filosófico. Renascimento está muito mais aqui associado e adequado. Romantismo também é um movimento literário. Pós-modernismo. Pós-modernismo é um movimento que nós temos aqui a partir principalmente da segunda metade do século XX e, claro, alicerçado pelos acontecimentos do final do XIX e o desenrolar da primeira metade do século XX. Então, destas alternativas, nós vamos, obviamente, perceber
que o Renascimento é a nossa proposta mais aprazível, é a melhor proposta, é a que se encaixa melhor com essas características dentro daquilo que podemos considerar como movimento filosófico, como movimento associado à cultura em geral, mas principalmente ao renascimento da ciência, à filosofia greco-romana, principalmente a grega sendo resgatada, com seus ideais de hedonismo, naturalismo, antropocentrismo e, é claro, o racionalismo do Logos aqui, tá? Bom, nós temos aqui uma gravura do Rembrandt, do qual eu sou fã, viu? O Rembrandt, ele é Lição de Anatomia, século XVII, tá? E esta gravura do Rembrandt, ela traz uma série de reflexões para a gente, olha só. Nós temos aqui um corpo humano sendo dissecado e um professor mostrando este corpo, tá? Dentro deste processo de compartimentalização, dissecação do próprio corpo humano. Lembrando a vocês que a escolástica, ou muitos dentro da Igreja Católica, considerava o corpo como inviolável, ele não poderia ser, na verdade, dissecado. Isso aqui não era considerado uma prática permissível na época. Então, tanto o texto dentro da gravura, que o texto aqui é a própria gravura, né? Ou então a lição de anatomia, como aqui a exposição que está sendo anunciada na gravura, ou a gravura aqui como objeto de leitura, a gravura aqui sendo tratada como texto visual. O que ela vai mostrar para a gente? O que ela está trazendo, tá? O que ela pode suscitar para a gente? Ela destaca a relação entre experiências científicas e as manifestações religiosas? Bom, eu já falei para vocês que manifestação religiosa não permitia, por exemplo, dissecação de cadáveres. Então, não é muito aprazível marcar a letra A, porque ela junta essas manifestações científicas com religiosas. Representam a arte contemporânea. A arte contemporânea, nós estamos falando de uma arte ali que está no Renascimento científico, que retrata o Renascimento científico e que está na passagem ali de uma escolástica, de um movimento ali filosófico que é ligado muito mais à igreja, a um movimento mais laico. O que é laico? Laico seria sem interferência religiosa. Então não é arte contemporânea porque ficaria muito longe do século XVII. Ó. Bem aqui, ó, vejam, meus alunos, vocês que estão envolvidos aí com esse elemento filosófico, que a gravura, o texto em forma de gravura, ele sempre tem uma referência. Esse texto aqui em imagem, ele sempre traz uma referência. E a partir desta referência você pode concluir muita coisa. Você está aqui no século XVII. Não é necessariamente ainda contemporâneo. Mostra a permanência do interesse sobre o funcionamento do corpo humano, do Renascimento aos dias atuais? Claro que mostra, né, o funcionamento do corpo humano como algo que é uma preocupação tanto antes como ainda hoje, né, porque nós não sabemos, não dominamos tudo. Covid que o diga, né, não sabemos aí muita coisa, parece ainda obscuro. Indica o retrocesso de técnicas médicas. Retrocesso? Vocês acham que é retrocesso? Não, porque eu quero é avançar aqui com o conhecimento que eu tenho a partir do corpo humano e do seu funcionamento. Podem ser vistas como representações artísticas, não mantendo vínculos experimentos. Claro que mantém vínculos com experimentos científicos. Então, esta alternativa aí da letra E também fica muito a desejar, né? Então, nos resta aqui o quê? A letra C, que fala da permanência do interesse sobre o funcionamento do corpo humano, sobre o corpo humano e suas, claro, regras fisiológicas, lógicas, somáticas, ou seja, do próprio corpo de funcionamento. Então aqui a letra C de casa é a nossa alternativa mais aprazível, certo? E aí eu quero deixar vocês aqui, mais uma vez, convidar para a próxima aula, que vocês continuem conosco, que acesse o plano de estudo para as mais informações que nós temos disponíveis na plataforma, nos drives, naquilo que as escolas estão disponibilizando dentro desse projeto maravilhoso. Fique com Deus e até a próxima.